Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Hoje, na nossa aula de educação financeira, a gente vai falar dos serviços de proteção ao crédito. Vocês já ouviram falar de algum serviço de proteção ao crédito? Você sabe para que serve? Como que funciona isso? Vamos lá então, quais são nossos objetivos? Entender o que é um serviço de proteção ao crédito, analisar para que serve um serviço de proteção ao crédito e avaliar quais são as normas relacionadas ao serviço de proteção ao crédito. Bem amplo, né? Mas vamos começar com uma pergunta. Eu quero ver como é que vocês estão aí, que tem bastante curiosidade para a gente falar. Vou começar com a primeira pergunta e vou dar um tempo para vocês responderem, conversar. Quem está em sala de aula, converse com seus colegas para responder. Você já ouviu falar em CPF? Sim ou não? Já tem o seu? Você sabe para que ele serve? Para a matrícula da escola só? O que mais? Você sabe qual a importância de ter o seu CPF em dia? Vou dar um tempinho para vocês discutirem e já voltamos a conferir.
Então, pessoal, uma pergunta que é bastante importante, porque esse dado, gente, está se tornando muito, além da importância que já tinha, vai ter outra importância. Vocês já ouviram que a carteira de identidade vai ser nacional? Já ouviram falar sobre isso? E o número, nós não vamos mais ter aquele registro individualizado por estado. O número que vai estar atrelado a tudo para nós vai ser exatamente o CPF. Então vamos entender melhor como que sai esse número do CPF? Então vamos lá. Primeiro, CPF significa o quê? Cadastro da pessoa física. Quando é uma empresa, daí não é o CPF, é CNPJ, né? Ele é emitido pela Receita Federal e serve para identificar os contribuintes. Esse número é o mesmo durante toda a vida, não muda. Por isso, agora vocês vão entender por que a carteira de identidade nacional vai ficar com esse número, porque esse número não muda nunca. Na primeira vez que você fez, desde que você é criancinha até você morrer, vai ser o mesmo CPF. Quando a gente fazia a carteira de identidade, se eu ia fazer uma nova carteira de identidade com muita alteração, mudava o número. Se eu ia para outro estado, eu tinha um outro número. Agora não, vai ser uma maneira de unificar os dados pessoais de todo o país. Mas nesse momento ele foi criado exatamente para ser um número que identificaria o contribuinte, mas agora vai ser um número que vai identificar o cidadão brasileiro. É fundamental manter o CPF em situação regular, pois o cadastro é utilizado em várias atividades, como, por exemplo, as financeiras. Se o cadastro não estiver em dia, você não pode abrir a conta, solicitar empréstimo, financiamento, você não pode, até para você fazer matrícula escolar é necessário. Bem como os cadastros governamentais para acesso a serviços públicos, tais como de saúde, educação e previdência social. Então vocês viram que é um cadastro fundamental. Mas vocês sabem de onde que vem esse número do CPF, gente? Aquele numerozão do CPF, né? Onde que vem? Vamos pensar que até a gente pode fazer, nós temos o dígito conferidor, né? Verificador. Mas nós temos uma coisa muito interessante, ó. Vocês vejam que os estados, nesse nosso mapa aqui, tem numeração. Por exemplo, o estado do Paraná é 9. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Quem tem CPF, pega lá o número do seu CPF. Se vocês não lembrarem, eu vou adivinhar o número que está na 9ª casa, na 9ª posição de vocês lá. É o número 9. Todo mundo vai verificar quem tem o CPF que foi feito no Paraná? Tem, porque é exatamente a nossa região fiscal. A nossa região fiscal, o número aqui na posição 9, ele vai aparecer 9 aqui, porque nós estamos no estado do Paraná. No caso, São Paulo, que é a região 8, ele vai aparecer 8 aqui. Se for do Rio de Janeiro ou do Espírito Santo, esse número vai ser identificado pelo 7. Cada uma das regiões será identificado pela numeração correspondente à sua região fiscal. Vocês sabiam disso? Não sabiam? Então agora vocês vão saber. Ó. Aqui vai de 1 até 0. Cada um dos estados, alguns é um estado só, outros são mais que um estado. Por exemplo, 9 é para o Paraná e para Santa Catarina. E ele é composto exatamente de 3, 6, 9 elementos, 9 números, com 2 dígitos verificadores do CPF. Bem, o CPF também tem uma outra função. Lembra que a gente fala, eu vou fazer um financiamento, eu vou fazer um empréstimo. Há bem pouco tempo, os valores de taxa de juro eram iguais para todo mundo, porque não havia um instrumento que dizia, você é um bom pagador ou não. Então eles faziam uma única taxa. Agora nós temos uma maneira de a gente verificar e ter um score, se eu sou bom pagador ou não. Para fazer isso, você vai poder verificar. Antes de ver o score, para verificar se o seu CPF está ok, você vai no site da Receita Federal, vai digitar o CPF e a data de nascimento. Normalmente tem esse daqui que é o verificador para não ser um bot, né? Não ser um robô, e você vai verificar a sua situação. E também nós podemos ver o score, ou seja, se você é bom ou mau pagador. Como o Sebastião já dizia em 2009, foi antes de implantar, ele diz o seguinte, ó,
O uso do crédito passa por ser nocivo quando consideramos difícil ou degradante honrar os nossos compromissos assumidos no passado ou quando passamos a recorrer frequentemente a pequenos ajustes financeiros para manter nossa conta em dia. Se nossas contas já não estão em dia há muito tempo, a situação é considerada gravíssima. O que ele quer dizer com isso, gente? A pessoa que recorre, por exemplo, ao cheque especial toda hora. Se você aconteceu de você entrar no cheque especial um mês ali, logo depois de sair, não tem problema nenhum. O crédito é legal, tá? Isso também vale para o empréstimo. Agora, se aquilo está acontecendo a todo momento, todos os meses, alguma coisa está errada. Então, a pessoa precisa tomar consciência e rapidamente ver o que está causando isso para não se tornar uma inadimplência e, consequentemente, se tornar um endividamento. Bem, vamos lá. Responda. Você já ouviu falar nome sujo? Todo mundo já ouviu falar em nome sujo? Já ouviram falar? Você sabe o que acontece quando uma pessoa deixa de pagar as suas dívidas? Você sabe quais são os meios que a empresa tem para receber? Vamos começar por essa, que é essa que eu gosto, né? É aquela pessoa que fica recebendo ligações, né? Normalmente de quem? Da empresa? Não, de empresas de cobrança, né? Porque a empresa, o que ela vai fazer? Se você ficou com o nome sujo, significa que você não pagou o que você devia. Daí, através dos organismos como a SPC e o Serasa, as empresas vão cadastrar esse seu nome nessas empresas, porque as outras consomem e digam, esse cara está devendo, essa menina está devendo. Então você empresta se você quiser, o risco é seu, porque ela está com o nome sujo na praça. Daí normalmente você não consegue comprar a prazo e conseguir novos empréstimos. E daí o que eles fazem? Exatamente para receber, eles fazem esse registro. E além de fazer o registro, eles colocam, por exemplo, em empresas de cobrança, exatamente para conseguir retomar esse dinheiro, porque é interesse também que você pague e volte a consumir, que isso é bastante importante para a cadeia produtiva. Agora, quando você é um bom pagador, você tem um score alto, ou seja, significa que os bancos e as financeiras vão poder cobrar taxas menores do que uma pessoa que normalmente está devendo e, consequentemente, o seu score vai ser mais baixo. Tranquilo, gente? Então, continuando. Para você achar o seu score, você vai fazer o cadastro no site do Serasa, tá? Num desses dois aqui. E daí você vai fazer o seu score. O score máximo que pode ter é 1000. No Brasil, atualmente, tem cerca de 20 pessoas que têm esse score 1000, score perfeito. Para você fazer esse score, como é que ele vai fazer? Ele vai cadastrando tudo que você pagou e o que se você vai tendo atraso. E vai, consequentemente, diminuindo o 1000. Por exemplo, uma pessoa que nasce começa com 1000. A partir do momento de pagando as suas contas, consumindo crédito, não sei o que, você vai reduzindo esse seu score. Você pode subir de novo? Pode. É só você manter seu pagamento em dia e negociando seus empréstimos adequadamente, você vai aumentando. E quem vai centralizar esse seu histórico é exatamente o Serviço de Proteção ao Crédito, o famoso SPC, que vai fazer um levantamento do seu crediário. Então, antigamente, era por telefone, né? Ligava para o SPC e via. Se você tem, hoje em dia é online. O professor de vocês já trabalhou, mas na época que era por telefone. Então, a gente conseguia dar as informações daquela pessoa para ela comprar ou não um produto a crédito, né? Então, esses serviços de proteção ao crédito que existem no Brasil inteiro é interligado hoje em dia exatamente que a pessoa, a gente saiba se ela está ou não. Sobre o score que eu falei para vocês, de 0 a 300 é considerado baixo, de 300 a 700 é médio e de 700 a 1000 é considerado alto. Vamos ter uma ideia de como é esta pontuação desse score para você ficar em qual das 3 faixas. Então, quanto mais alta, você vai ter um empréstimo mais barato. Quanto mais baixa, a taxa vai ser maior.
Então vamos calcular um score de uma cliente da loja que a Antônia trabalha, que tem o seguinte histórico. Ela atrasou uma conta da companhia telefônica por 30 dias. Ela atrasou uma conta em um comércio por 7 dias. Ela tem uma dívida junto à companhia de luz há mais de um ano. Mas a cliente renegociou a dívida atrasada, com um prazo de mais de um ano ela renegociou. A cliente começou com 1.000 pontos, como todos os clientes, portanto é importante levar isso em consideração. Qual é o score desta cliente, gente? Como que eu vou calcular esse score da cliente? Aquilo que ela está atrasando, ela vai perder pontos. Aquilo que ela renegociou, ela vai ganhar pontos. Ou seja, por exemplo, pagamento atrasado em até 5 dias perde 5 pontos. Se ela renegociou uma dívida até 29 dias, ela recebe 15 pontos. Se ela renegociou uma dívida com mais de 30 dias, ela vai ganhar 25 pontos. Então, vocês têm esses dados e esta tabela aqui, e vocês vão calcular qual seria o score desta cliente. Vou dar um tempinho para vocês calcularem, lembrando que ela começa com 1.000, vai ser descontado e somado os scores de acordo com a ação. Vou dar um tempinho para vocês calcularem o novo score dessa cliente e já voltamos a conferir.
Então, galera, deram uma ideia desse score? Vocês sabiam que existia esse score? Não sabiam? Sabia? Converse com seus pais, vejam se eles sabem. Vão lá para o site que eu indiquei para vocês no vídeo e verifique qual o score dos seus pais e falam como que é calculado esse score para eles. E para vocês agora já sabem, né? Que se eu atraso uma conta um pouquinho, já vai diminuindo o meu score. Então tem que lembrar. E ele só vai aumentar se eu fizer o pagamento e vai aumentando o score novamente. Então nós temos, atrasou a conta o telefone por 30 dias, atrasou a conta do comércio por 7 dias, tem uma dívida mais de um ano, renegociou uma outra dívida que estava mais de um ano e ela começou com 1.000. E nós temos aqui o nosso quadro ali que ela vai ter lá. Então, ou seja, nós vamos ter menos 50 pontos porque ela tem atraso de mais de 30 dias, atrasou uma conta no comércio mais de 30 dias, menos 20 pontos, cliente está com uma dívida na companhia de luz há mais de um ano, menos 100 pontos, renegociou a dívida que estava atrasada há mais de um ano, ganhou 25 pontos. Somando 1.000 com 25, subtraindo 50, o 20 e o 100, portanto, esta pessoa está com uma pontuação de 855. Acima de 700 já é considerado alta, mas se ela começar a atrasar outras contas, vai diminuindo o seu score. Entendido, então, como é que funciona o score? E esse score é bastante interessante, que vai definir exatamente a mudança de taxa de juros e o comércio e os financeiras já começaram a utilizar. Então, nesse vídeo a gente conversou exatamente sobre os órgãos de proteção ao crédito. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.